Minha diretoria, o Fluminense virou pra cima do Vila Nova. O jogo tá acabando aqui nos últimos 10 segundos de jogo. Eu já tô gravando aqui. O Fluminense conseguiu a virada, 3-2. Um jogaço Fluminense e Vila Nova. Aquele jogo que você não espera nada, uma Copa do Brasil, mata-mata, tu sabe como é que é, né, compadre? Às vezes a gente, né, espera pouco do jogo e acaba sendo uma grande partida. O Vila Nova teve absolutamente tudo a seu favor até determinado momento hoje. Hoje havia uma tragédia anunciada no Maracanã, aqueles jogos que com 10, 15 minutos você olha pro lado e fala, amigo, hoje vai dar merda. E o Fluminense percebeu isso a tempo e voltou para o segundo tempo para evitar uma tragédia, não com medo, mas para reverter uma tragédia. E esse tipo de jogo acaba até se tornando um jogo mais valioso do que ele realmente é, porque num jogo assim, você bateu o Vila Nova por um gol de diferença. Significa que o jogo de volta vai ser complicado, e vai sim. O time do Vila Nova é bem montado, tá bem armadinho e tal. O problema é a moral que isso te dá, né? Você virar um jogo dessa maneira e tal, a torcida, né? O gol do Fred, que não fazia gol há tempo, tá encerrando a carreira, é o ídolo do clube, enfim, tudo isso agrega, né, ao momento do clube e tal. Para explicar melhor para quem não viu, o jogo começou e o jogo encaixou exatamente o que o Vila Nova achou que ele ia fazer como proposta para parar o Fluminense e ter alguma chance de gol. Encaixou assim como se o treinador do Vila Nova tivesse previsto exatamente o que ia acontecer no jogo. Acho que o Abel errou em não escalar o Ganso de começo, porque é um jogo onde, em tese, você vai ter o adversário plantado na defesa e você atacando ele, em tese, o Ganso é muito importante ali. Porque ali você precisa enfiar uma bola, você vai precisar achar uma bola ali, mano. Então, ou o Ganso, o Martinelli, sei lá, algum jogador um pouco mais criativo nesse sentido. Então acho que ele errou em não ter colocado o Ganso de saída. Mas talvez tenha alguma questão física, sei lá eu. O time do Fluminense era muito correria, só que não era um jogo para correria. E o time do Vila Nova sabia exatamente o que estava fazendo em campo. Muito bem treinado, sabia exatamente o que ia fazer em campo. Só que tem as limitações deles, né, claro. E aí o Vila Nova faz 1-0 aos 37 minutos do primeiro tempo. O Rafael Donato fez o gol e o Fluminense já, a torcida já ali reclamando, vendo que a coisa estava feia, já aquele clima no Maracanã de merda. Sabe aquele clima, vai dar merda? Torcedor reclamando, time errando lance bobo, 1-0 para adversário, zebra, caralho, Copa do Brasil. Pô, começa aquele clima, aquele ambiente de merda. E aí, pá, não sei o que. Bom, termina o primeiro tempo, 1-0 pros caras. E só que isso, com 26 minutos, o Fluminense ainda já estava com 1-0, ou seja, a coisa já vinha complicada, porque o Fluminense já tinha perdido o Iago por contusão, com 26 minutos. Então, já se sabia que aquela noite estava esquisita pro Fluminense. E aí, 1-0 pros caras, tal, não sei o que. Começa o segundo tempo, o Fluminense já vem com algumas mexidas e tal. E 10 minutos do segundo tempo, 2-0, Pablo Diego, justo ele, 2-0 pro Vila Nova. E aí o Maracanã vira contrário, porque tudo aquilo que era apoio no começo virou cobrança muito rápido, e não é perfil da torcida do Fluminense isso, mas hoje virou cobrança muito rápido, o time sentiu, e aí o Abel se ligou que ele tinha que fazer algumas mexidas, né? Ele se ligou que era o momento dele. Ele foi lá, botou o Fred. Ele colocou o Fred depois, na verdade, do primeiro gol do Ganso, né? Logo depois. Colocou o Marlon, ele já tinha colocado o Ganso e o Caio Paulista no intervalo. E volta com essas alterações. Com o 2-0 pro time do Vila Nova, o Vila Nova comete um erro. E o Fluminense, a única coisa que ele podia fazer. O Fluminense, a única coisa que ele podia fazer é ir pra cima do Vila Nova. Não tinha opção. Ali ele estava sendo eliminado da Copa do Brasil. Tem o jogo de volta? Tem, mas irmão, em casa tem que ganhar o jogo. Pelo menos empatar, sei lá eu. E aí o Fluminense se joga pra cima na base do ou eu vou ou eu tô fora. Que era o que ele tinha que fazer. Entra o Ganso, o time começa a se articular um pouco mais, começa a fazer jogada um pouco mais pela lateral, né? O Fluminense começa a trocar o passe no chão, as coisas mudam, né? E o Fluminense começa a jogar de uma maneira mais coerente com aquilo que ele tem na frente dele, que é um time mais frágil do que ele. E aí, 2-0 pra eles, tal, não sei o que, alguns minutos depois deles terem feito o segundo gol, 10 minutos depois, o Cano faz, desculpa, há um pênalti pro Fluminense, que para entrar na polêmica, eu não sei até agora se eu daria pênalti ou não. Eu tô mais pro não do que pro sim, tá? Eu tô em dúvida, porque realmente é um lance que você precisa ver várias vezes. Eu tô mais pro não do que pro sim. Mas é um lance difícil, é um lance polêmico. Tem gente que daria, tem gente que não daria. Eu já vi aí na internet gente falando que sim, que não. O comentarista de arbitragem da Globo falou que sim. Enfim, né, eu tô muito em dúvida sobre esse lance do pênalti. Mas pênalti, o Ganso faz 2-1. E aí o Fluminense cresce, porque naquele momento todo aquele drama do Maracanã vira ao contrário. E é o mesmo efeito negativo que tem a torcida ficar a cada lance, pô, aquele barulhinho, sabe? Todo passe errado que você dá um frisson no Maracanã e tal. Isso deixa o time nervoso pra cacete. Aí vira ao contrário. A torcida começa euforicamente a cantar e empurrar o Fluminense e ver que, porra, dá pra marcar, dá pra empatar e virar. É o Fluminense, porra. Né? E aí o Cano, de novo, 5 minutos depois, aos 72 minutos, faz 2-2
E aí o jogo já está completamente diferente do que começou. Porque aí o jogo é o Vila Nova falando, puta que eu parei, eu perdi tudo que eu abri de vantagem aqui. O Fluminense babando por um gol da virada. O Fred, grande ídolo em campo, que não fazia gol fazia tempo no Fluminense, está encerrando a carreira agora no meio do ano. E o torcedor do Fluminense eufórico empurrando o Fluminense. Então todo aquele cenário favorável ao Vila Nova, ele passou a não existir mais e virou totalmente contrário. O torcedor do Fluminense estava puto com a atuação do time, mas diante daquele cenário ele começa a empurrar. Ele começa a ficar eufórico. Por quê? Porra, meu time jogou o que eu queria? Não. Meu time fez o primeiro tempo horroroso. Mas no segundo tempo, porra, os caras estão se esforçando pra caralho e eu posso virar esse jogo. E sair daqui com uma boa chance de classificação na Copa do Brasil. Todo esse ambiente a favor do Fluminense, o Fluminense começa a sufocar o time do Vila Nova. E o time do Vila Nova perde completamente o poder que ele tinha no primeiro tempo de calmamente pegar a bola na hora da saída e tentar uma jogada. E tentar, pelo menos, esfriar o jogo do Fluminense e criar uma oportunidade para ele. Ele começa a rifar a bola e o Fluminense começa a retomar a bola. E os jogadores do Fluminense, todos colocados no campo de ataque, começa a prejudicar a saída de bola do Vila Nova, porque ele não tem mais como sair como ele estava saindo no primeiro tempo. Porque o Fluminense foi por tudo ou nada. Claro que se o Vila Nova encaixa um contra-ataque, ele fudeu. Mas era o risco que o Fluminense tinha que correr. O Fluminense foi com o time inteiro babando, só que o Vila Nova não conseguia sair jogando. E o Fluminense retomava a bola muito rápido. E começa a sequência de tentativas do Fluminense, chuta de qualquer jeito, chuta de lado, e aí sai o gol do Fred. Quando sai o gol do Fred, já aos 88, ou seja, faltando 2 minutos para acabar, tem bastante acréscimo, é verdade, ele dá 8 minutos de acréscimo, mas é aquele momento que o Maracanã, né, que faz você ter valido o ingresso, valido a pena, e que retoma o torcedor tricolor, o time de guerreiros, o time que vira no último minuto, o time do inacreditável, retoma tudo isso e a gente sabe que cada torcida tem a sua paixãozinha, né? A torcida do Fluminense é apaixonada por esse tipo de situação. Né, o gol do Washington, o não rebaixamento, o gol do Renato, enfim, todas essas coisas que fazem do Fluminense. Pô, quando a gente acha que o Fluminense vai lá e puta que pariu, um gol no finalzinho e tal, e isso dá ao torcedor do Fluminense uma sensação de sair do Maracanã ignorando o primeiro tempo, levando com ele a virada. Né? O Fred sai feliz por ter feito um gol, foi ovacionado, o Cano, impressionante, que faz de gol o Cano, uma coisa impressionante, mais 2 e o Fluminense sai daqui. Com um grande resultado? Não. O Fluminense evita uma noite muito ruim, porque em um momento do jogo, mais de 10 minutos do segundo tempo, estava desenhada uma noite muito ruim. Estava 2-0 Vila Nova, o Fluminense jogava muito mal com a sua torcida totalmente contra. Em 30 minutos o Fluminense consegue virar todo o cenário. Isso, além da competência do Fluminense, das mudanças no time, dos jogadores do Fluminense, do ímpeto do Fluminense e do apoio da torcida, tem um nome que muita gente hoje não respeita no futebol. Se chama camisa. E isso não muda, irmão.